2 milhões de pessoas são esperadas no Vaticano para a despedida ao Papa João Paulo II. O corpo do pontífice foi exposto nesta segunda-feira a uma multidão emocionada. Depois de mais de 20 horas de espera, as portas da Basílica de São Pedro foram abertas a mais de 200 mil peregrinos. O velório público teve início logo depois das 2h30 da tarde desta segunda-feira, horário de Brasília, depois que o corpo do Sumo Pontífice saiu da Sala Santa Clementina, no Palácio Pontifício, até a Basílica de São Pedro. 12 homens com fraques, acompanhados por 6 membros da Guarda Suíça, transladaram os restos mortais de João Paulo II. A multidão aplaudiu. Um mega esquema de segurança foi preparado para receber pelo menos 2 bilhões de peregrinos nos próximos 3 dias de tributo. 200 personalidades entre chefes de Estado, monarcas e ministros são esperados. 6 mil guardas e equipes médicas foram espalhados pelas principais vias da cidade. 2 estádios foram liberados para que católicos acampem no local, já que os hotéis estão lotados. Telões foram montados para que os fiéis acompanhem o enterro do Papa, programado para sexta-feira. O pontífice será enterrado na cripta da Basílica de São Pedro, ao lado de outros papas. A escolha do Papa que vai substituir João Paulo II pode demorar dias. 117 cardeais oriundos de vários países participam do processo chamado conclave. Conclave, que vem do latim conclaves, significa trancados à chave para eleger o novo Papa. Os 117 cardeais com menos de 80 anos de idade vão ficar numa sala como esta, no Vaticano, fechada pelo lado de fora, durante dias. Quando o novo Papa for eleito, uma fumaça branca será expelida pela chaminé da Capela Sistina, seguindo a tradição católica. E o escolhido virá a público neste balcão da Basílica. Enquanto isso não acontecer, uma fumaça preta será solta. Entre os cardeais eleitores vão estar 4 brasileiros: Dom José Freire Falcão, de Brasília, Dom Geraldo Magela, de Salvador, Dom Eusébio Scheid, do Rio de Janeiro, e Dom Cláudio Umes, de São Paulo. Estudiosos destacam que o sucessor de João Paulo II deverá ter habilidade para administrar as disputas dos diversos grupos católicos dentro da igreja. E, ao mesmo tempo, evitar que os fiéis, no caso do Brasil, abandonem a igreja católica em prol dessas igrejas neopentecostais. Só no Brasil a igreja perde 500 mil de fiéis todo ano. O conclave se reúne num prazo máximo de 20 dias após a morte do Papa. Nesse período, quem dirige a Igreja Católica interinamente é o chamado Camerlengo, que é o cardeal espanhol Eduardo Martinez Somalo. Depois de 15 anos vivendo presa a uma cama e aos tubos que a mantinham viva, a americana Terry Schiavo morreu na última quinta-feira. Foi o final de uma longa batalha judicial. Os pais dela não queriam desligar os tubos, ao contrário do marido, que lutava para desligá-los, alegando ser esse o desejo da esposa quando consciente. O Jornal do SBT quer saber quem teve razão nesse dramático episódio, o marido ou os pais da americana que teve os tubos desligados depois de 15 anos. Quem teve razão foram os pais da moça, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Não tinha como provar que ela tinha pedido isso. Eu creio que a questão não seja exatamente quem tenha a razão, porque quem convive com ela é o marido, mas não é um parente direto de sangue. E quem é o pai e a mãe, em hipótese alguma, é querer ver um filho morto. E ela manifestou a vontade de que o marido abreviasse esse sofrimento. Portanto, ele agiu corretamente. Sou contra porque nem a gente não tem o poder de tirar a própria vida. Eu acho que o marido dela, porque viver nesse estado vegetativo durante esse tempo todo não é uma coisa boa para ninguém. 3 dos entrevistados acham que os pais da americana tinham razão ao defender a vida da filha mesmo em estado vegetativo. 2 acham que o marido estava certo. E quem quiser participar do quadro A Palavra é Só Sua, pode escrever para e-mail jornalprodução@sbt.com.br e deixar seu nome e telefone. O próximo Papa deve ser mais aberto à ciência. Essa é a previsão do arcebispo do Rio de Janeiro sobre quem deverá ser escolhido para suceder João Paulo II. Veja a frase. O Papa não poderá ser uma pessoa fechada só em cima das questões doutrinárias. Tem que ser aberto à problemática humana e científica. Dom Eusébio Scheid, arcebispo do Rio de Janeiro. A seguir, chuva deixa rastro de destruição em São Paulo, Minas e Bahia. E ainda policiais militares são presos acusados da chacina no Rio de Janeiro. Confira logo após o intervalo.
José Armando se deixa levar pelo ciúme. É que eu tenho certeza do amor que você ainda sente por mim. Você pensa que eu tenho que continuar amando você depois de ter me abandonado? Que triste, não, doutor? Ver o senhor e a Esmeralda se tratando como dois estranhos. Ela mudou muito. E quem fez ela mudar? Sabe o que eu acho? Que você quer ficar perto da Esmeralda. Porque você ainda ama e não quer admitir isso. Esmeralda, hoje, 8h15 da noite. Uma queimadura pode destruir um futuro, desmanchar um sonho, acabar com uma vida, mesmo quando a vítima não morre. É por isso que o Instituto Proqueimados investe na recuperação emocional das vítimas de queimadura. Porque a vida continua. Instituto Proqueimados. Ajudar não dói. Cacá Rossetti vai estar fora do ar. Vejam só que maravilha! Mais de 280 mil aposentados e pensionistas já são clientes do Pan-Americano. Isso é prova de confiança, gente. E se você é aposentado ou pensionista do INSS, faça o seu crédito amigo no Pan-Americano. É um crédito pessoal com as melhores taxas e você ainda concorre a prêmios de até R$50 mil. Pan-Americano, o banco amigo do aposentado. E esse você já conhece. Com a ajuda dos amigos, o Boldrini está construindo um moderno centro de radioterapia. Ajude a terminar esta obra, que vai beneficiar crianças de todo o Brasil. Para doar R$10, ligue 0500 3787 010. O Centro Boldrini é referência internacional. Vamos tirar de cena o câncer infantil? Então, 0500 3787 010. Ligue agora e dê a sua contribuição. Camargo vai estar fora do ar. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, a 10 anos de prisão. O banqueiro Salvatore Cacciola foi condenado a 13 anos e a ex-diretora de fiscalização, Tereza Gross, a 5 por peculato, apropriação indevida do dinheiro público. Eles podem recorrer da sentença em liberdade, com exceção de Cacciola, que está foragido. Vamos ao giro de notícias pelo Brasil. Chuva provoca morte e caos em São Paulo. O temporal que atingiu a cidade no início da madrugada desta segunda-feira causou pelo menos 20 pontos de alagamento. O piscinão do córrego Pirajussara, em Taboão da Serra, transbordou. A água alcançou quase 3 metros de altura, atingindo casas e o comércio. Um automóvel foi engolido pela correnteza. Em Pirituba, um motoqueiro e uma mulher continuam desaparecidos. A rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, ficou interditada por cerca de 6 horas na altura do município de Embu. Em Cotia, um homem morreu afogado. Em Salvador, a situação também é grave por causa das chuvas. Diversas famílias que vivem na periferia perderam tudo o que tinham. No mês de março, choveu mais que o dobro do normal para a época. Foram registradas uma média de 200 ocorrências por dia. A chuva causou estragos em vários pontos da cidade. O prefeito decretou estado de emergência. Transtorno também no trânsito em Goiânia. Cerca de 4.000 motoristas de ônibus de 6 empresas de transporte coletivo decidiram entrar em greve. Na semana passada, as empresas ofereceram um reajuste de 3%, mas a categoria pede 20% sobre o salário mais aumento no valor do ticket refeição. As negociações continuam. Já são 11 os policiais militares detidos sob suspeita de envolvimento na chacina que matou 30 pessoas na Baixada Fluminense. O comando da Polícia Militar foi transferido nesta segunda-feira para a região. A reportagem é de Marcelo Castilho. O secretário de Segurança Pública e o superintendente da Polícia Federal no Rio se reuniram pela manhã. O encontro definiu como será a ação conjunta das polícias na investigação da chacina onde 30 pessoas foram mortas. Marcelo Itagibe e José Milton Rodrigues anunciaram que os dados levantados vão ser unificados para agilizar o trabalho. O secretário de Segurança não quis confirmar se todos os presos são lotados em batalhões da Baixada Fluminense. A principal linha de investigação é que a chacina ocorreu por causa da insatisfação de maus policiais com a Operação Navalha na Carne, que pune policiais que cometam desvios.
O secretário de Segurança Pública do Rio, Marcelo Itagiba, anunciou que a força-tarefa formada pelas polícias do Rio e pela Polícia Federal, além de combater o narcotráfico, vai agir contra os grupos de extermínio a partir de agora. Com o objetivo da gente prosseguir nas estratégias de trabalho em conjunto na busca dos autores desse crime bárbaro. No fim de semana, o clima na Baixada Fluminense foi tenso. Uma ameaça de invasão à delegacia na Posse, em Nova Iguaçu, fez com que o policiamento fosse reforçado. O Comando Maior da Polícia Militar decidiu mudar a segurança que é feita hoje na Baixada Fluminense. A partir de agora, a saída das viaturas dos quartéis passa a ser feita pelo Comando de Policiamento. O presidente do Uruguai destacou a necessidade de uma maior integração entre os países que formam o Mercosul. Para ele, que está em visita ao Brasil, os países que se isolam perdem a soberania. Confira a frase. Só há soberania quando há capacidade de estreitar os laços de integração entre os países. Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai. Pois é, Analice, depois de 7 meses afastado das quadras, Gustavo Kuerten voltou a vencer. Cíntia, o brasileiro derrotou o belga Olivier Rochus na sua estreia pelo torneio de Valência, na Espanha. Guga venceu a partida por 2-0 em 1 hora e 5 minutos de partida. Agora o futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, um jogo que poderia ser a final do estadual. Bom dia, Daniela. Bom dia, Analice. Festa e casa cheia na decisão da Taça Rio no Campeonato Carioca. No Maracanã, com mais de 70 mil torcedores, o Fluminense aplicou uma goleada sobre o arquirrival Flamengo por 4-1. Além do título da Taça Rio, as duas equipes brigavam por uma vaga na final do estadual contra o Volta Redonda e deu o tricolor das Laranjeiras, que com o resultado manteve a invencibilidade e está a 9 jogos sem perder. Se cuida, Voltaço! No Paraná, a decisão do regional será entre o Atlético Paranaense e o Curitiba. Nas Minas Gerais, o Cruzeiro se garantiu na final do estadual ao empatar com o Atlético Mineiro por 0-0. O adversário do Cruzeiro na decisão é o Ipatinga. Já no Goiano, o Goiás passou pelo Grêmio Inhumense e disputa o título. Goiás e Vila Nova fazem a grande final do campeonato em Goiânia. No Campeonato Paulista, finalmente o São Paulo pôde levantar a taça de campeão paulista de 2005, depois de um empate sem gols contra o Santos, na cidade de Mogi-mirim. O tricolor só precisava de apenas 1 ponto para faturar o título e conseguiu. Analice. Muito obrigada, Daniela. Um homem enlouquecido desconta sua raiva no carro do vizinho. Mas tudo foi registrado em vídeo. Acompanhe. Como não era a primeira vez que seu carro aparecia arriscado com os pneus vazios, um engenheiro que morava em Madrid resolveu instalar uma câmera para descobrir o que estava acontecendo. E o que a câmera registrou era mais do que ele esperava. Um vizinho seu, com o qual ele discutiu durante uma reunião de condomínio, estava disposto a descontar a raiva em seu carro. Ele não sabe que está sendo filmado e atira um tijolo no vidro. Mas como não quebrou na primeira tentativa, ele volta e faz uma pontaria melhor. E ele ainda não terminou. Agora ele joga um pano em chamas embebido com gasolina. Outros vizinhos aparecem para apagar o incêndio. Essas imagens foram bastante para mandar o sujeito para a cadeia por 6 meses. Mas olha só, assim que sai da cadeia, ele está de volta ao mesmo local e para cometer o mesmo crime. Outra vez, flagrado pela câmera, ele voltou para trás das grades. Vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. Sol em Porto Alegre, mínima 17, máxima 27 graus. Tempo nublado e chuvoso em Curitiba, mínima 16, máxima 20. Chuva em Florianópolis, mínima 17, máxima 21. Sol e chuva em Campo Grande, mínima 22, máxima 30.
Sol e chuva também Cuiabá, mínima 22, máxima 32 graus. Sol e chuva à tarde em Goiânia, mínima 22, máxima 31. Sol e pancadas de chuva em João Pessoa, mínima 25, máxima 32. Sol e chuva em Teresina, mínima 24, máxima 34. Em São Luís, sol e pancadas de chuva, mínima 24, máxima 32 graus. A seguir, surpresa, número de índios está aumentando em São Paulo. E ainda você vai conhecer a maior colônia japonesa do mundo. Logo após um breve intervalo, confira já já. Um sonho vira realidade. Gostaria de cortejar sua filha violante oficialmente. Aceite e me dê sua mão. Mas um encontro pode mudar essa história. Assunção, isso é demais para quem é escrava, minha filha. Pode ser que eu tenha muito sonho, mas acredite, eu ainda vou realizar um a um. Uma guerra está para começar. Você não perde por esperar. Chica da Silva, hoje, 9h15 da noite. Eu sou um cara moderno, meu negócio é ousadia. Eu sou tradicional ou conservador, como diz meu filho. Para mim, quando o assunto é fundo de investimento, o banco tem que ser arrojado, competitivo. Tem que ser a Caixa. E para mim, aplicar num fundo de investimento só se o banco for sólido, só se for na Caixa. Falando na Caixa, olha o meu gerente aí. A Caixa da Poupança e do Crédito também é a Caixa de excelentes fundos de investimento. Invista em um dos fundos Caixa. Rentabilidade e solidez no mesmo lugar. A agente Grace Hart está de volta no filme Miss Simpatia 2, Armada e Poderosa. Outra novidade poderosa é a nova promoção que o ISBT e a Warner Bros. Pictures criaram para você. Entre agora no site do ISBT e responda: que mensagem você daria ao mundo se fosse eleita Miss Simpatia? A dona da resposta mais criativa vai levar uma vida de Miss ao ganhar uma semana de relaxamento, lazer e diversão num hotel spa. Participe agora desta simpática promoção e passe uma semana rindo à toa. Miss Simpatia 2, Armada e Poderosa. Adriane Galisteu vai estar fora do ar. Jorge Cajuru vai estar fora do ar. 53 túmulos de um cemitério em Sorocaba, no interior de São Paulo, foram danificados no final da semana passada. Os túmulos foram violados e as imagens de santos e cruzes quebradas. Um brasileiro é suspeito do assassinato de missionários americanos na Guiana. O casal de missionários foi morto nesta quinta-feira e teve seus corpos carbonizados. A polícia localizou uma fábrica de CDs falsificados em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais de 50 mil CDs foram apreendidos e uma pessoa foi presa. Aumenta a população indígena da cidade de São Paulo, mas ela ainda vive em condições precárias. Nesta segunda-feira teve início uma campanha de vacinação. A reportagem é de Vinícius Traude. Olhos atentos para não perder um movimento sequer. Os pequenos índios da tribo Tenondé-Porã acompanham de perto o trabalho dos agentes de saúde, mas na hora de ser atendidos... As secretarias de saúde do Estado e do município de São Paulo e a Fundação Nacional de Saúde deram início nesta segunda-feira à campanha de vacinação a tribos indígenas na capital paulista. Ao todo, 900 índios de 3 diferentes tribos serão vacinados contra poliomielite, hepatite B e febre amarela. O objetivo é fazer uma intensificação, uma atualização de todo o esquema vacinal do povo indígena. Todos os adultos que não estavam com a carteira de vacinação em dia também foram imunizados. Na dúvida, a gente opta por revacinar as pessoas para não deixá-las desprotegidas. A proteção das comunidades indígenas é uma preocupação constante dos órgãos de saúde, que com a permissão do cacique, realizam visitas periódicas à região para evitar epidemias. Todo o Brasil precisa ser uma campanha dessa para evitar a doença. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em queda de 1,37%. O dólar também fechou o dia em baixa de 0,71%, cotado a R$ 2,63. O mercado continua elevando as projeções de inflação. Isso não pode interferir na política de juros? Bom dia, Denise. Bom dia.
Parece que não, Analice. De fato, o mercado financeiro elevou pela 5ª semana consecutiva as projeções de inflação. Agora a previsão média é de uma variação do IPCA este ano de 5,88%, sendo que o próprio mercado conta com novos ajustes. A aposta é de algo em torno de 6%. E o que se espera é que o Banco Central aceite isso sem promover ajustes mais fortes da taxa básica. É que as pressões hoje vêm mais de preços sobre os quais os juros não têm muito efeito. Foram reajustes de material e mensalidades escolares, depois das tarifas de ônibus em São Paulo. Aí foi a vez das commodities no exterior, metais e produtos agrícolas. Agora temos problemas com a safra. Daqui a pouco começa a rodada de reajustes de tarifas de serviços, de energia e telefone, por exemplo. E por aí vai. Há dúvidas, inclusive, em relação ao petróleo, que está em alta no exterior, o que implica algum risco de reajuste dos combustíveis, embora, por enquanto, ninguém conte com isso. É um cenário que o Banco Central terá de aceitar. Insistir em aumentar os juros pode ter impacto muito pesado sobre a economia para um resultado mínimo em termos de inflação. E mais, se a inflação deste ano ficar mesmo em 6%, estará consolidando o processo de queda gradual. O IPCA vem caindo ano a ano, mesmo superando as metas. Analice. Muito obrigada, Denise. Acompanhe mais informações da previsão do tempo. Em São Paulo, terça-feira com chuva, mínima 19, máxima 26 graus. Tempo nublado e chuvoso no Rio de Janeiro, mínima 22, máxima 28. Sol e chuva à tarde e à noite em Vitória, mínima 25, máxima 33. Sol e pancadas de chuva em Aracaju, mínima 25, máxima 31. Sol e chuva em Palmas, mínima 23, máxima 32 graus. Em Belo Horizonte, sol e chuva à tarde, mínima 20, máxima 31. Sol e pancadas de chuva em Brasília, mínima 17, máxima 28. Sol e pancadas de chuva também em Macapá, mínima 25, máxima 31. Sol e chuva em Boa Vista, mínima 26, máxima 35 graus. Lançada em São Paulo a logomarca das comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil. O país abriga a maior colônia japonesa do mundo. A reportagem é de Tamara Oliveira. O lançamento das comemorações dos 100 anos de imigrante japonês no Brasil se deu em uma cerimônia na sede do Museu Histórico da Imigração Japonesa, com a presença de autoridades do Brasil e Japão. É um sentimento de gratidão aos velhos imigrantes e também para a sociedade brasileira, que realmente acolheu de braços abertos esses velhos imigrantes. No evento foi escolhido o símbolo que marcará o centenário daqui a 4 anos. Comecei a pesquisar sobre a comunidade japonesa no Brasil, sobre a representação das duas bandeiras, porque são os elementos mais fortes assim, de representação. Logo à entrada do museu, uma réplica do Kasato Maru, o navio que trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses para trabalhar nas lavouras brasileiras em 1908. Via de regra, quando conseguiam uma pequena poupança na fazenda de café, os imigrantes japoneses compravam pequenos lotes, localizados em plena Mata Virgem para o plantio. Nesses terrenos, construíam a primeira habitação, precária, suficiente apenas para o abrigo. Dentre os cursos oferecidos pelo museu está o do milenar ritual do chá, mais uma das tradições japonesas adotadas pelos brasileiros. Qualquer pessoa pode vir, em qualquer idade, pode começar a praticar a cerimônia do chá. O caso do escândalo do Banco Marca e Fonte Sidan culminou com a condenação do ex-presidente do Banco Central, de uma ex-fiscal da instituição e de outros 4 envolvidos, entre os quais o banqueiro Salvatore Cacciola. Veja a frase que integra a sentença do caso. O episódio demonstrou uma concepção distorcida das relações entre o Estado e a iniciativa privada. Ana Paula Vieira de Carvalho, juíza. A seguir, presidente Lula fala do Papa no programa de rádio. E Papa móvel usado no Brasil e na Argentina faz exposição itinerante. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Confira já.